Quando você se deu conta que tinha se tornado adulta? Essa vai ser engraçada. Ah, não sei, eu tô cansada. Ah, não sei, eu tô cansada. Eu fui percebendo que eu tava muito adulta, falando que eu tava muito cansada, né? E não falando mais outros adjetivos, né? O sistema me deixando cansada, exausta. E aí, claro que eu fui, como uma boa adulta, parar num psiquiatra para tomar remédio. Hoje, ter a responsabilidade de reservar os meus momentos para descansar e me reconectar com a humanidade, de não achar que sou só eu, sabe? Poder olhar como é que tá o mundo, como é que estão as questões econômicas, para além de mim. Que eu acho que é isso, assim, é chorar e ser funcional ao mesmo tempo que chorar e jantar pipoca. Então, eu acho ser muito adulta. A gente chorar e estender roupa Sim. e ao mesmo tempo chorar e jantar pipoca. É isso, eu faço minhas escolhas. Bancar as escolhas, né, Dani? E aí vem aquela coisa que a gente escuta também, tanto da automaternagem. Toda vez que eu inflo para cortar uma cenoura e fazer uma sopa muito nutritiva para mim, eu sinto que eu estou me maternando, ao invés de comer um pão na correria, né? Um adultecer é também encontrar esse pai e essa mãe dentro de nós. Né? O pouquinho que eu tive de contato com meu pai era mais materno. Ah, é? E é engraçado isso, né? Porque a Verena fala no livro que o complexo materno e paterno não é exatamente, não vem exatamente de pai e mãe Não, são necessariamente, aspectos. mas da figura que você entendeu como paterna e materna, que pode ter sido um tio, pode ter É. sido uma avó, né, que maternou ou paternou. É, e aí eu acho que a hora que você falou também me remeteu muito isso, né? Que as pessoas ficam falando, ai, quando a gente tá adulta, né? E começa a ter essas crises, resgate a sua criança interior, né? Veja o que ela gostaria de fazer. Então, tudo bem, mas assim, não dá para também pegar essa criança interior, botar ela para a vida e fazer tudo assim. Então, acho que a gente tem que juntar a criança, a adolescente, a véia e botar todo mundo na roda e falar, bora lá. Que por isso que dói crescer, porque essa transição dá muito trabalho. A gente quer sentar numa personalidade e ali ficar, né? Nossa, A gente, por favor, estabilidade, o né? barranco, né? Cadê o barranco? Mundo acaba no barranco para morrer encostado, não é isso que falam, né? É a tal da inércia, tipo, tudo que você coloca em movimento vai parando, parando e para. É a tendência. É a tendência É. a ir parando, a ir parando. Então você precisa sempre do estímulo, né? E se você não se dá Um um movimento. estímulo, virá o estímulo. Né? Então, se você fica, ai, Virar. tá bom aqui, vou ficando, vou ficando. Aguarde e E confira. verás. É. Esse Esse é é o o Sem Sem Nome Nome Também Também Pode. Pode. Eu sou a Dani Sacomano. Eu sou a Mirielle Alvarenga, duas analistas junguianas que resolveram fazer um podcast para brincar e refletir com o que nos afeta. Vai que rela aí também. Vamos pegar um café? Vamos. O desligamento é um processo que exige esforço, e o princípio da responsabilidade que dele resulta também exige esforço. O ganho, porém, é que passamos a ter a sensação de viver nossa própria vida. Isso resulta numa experiência de autenticidade, de autoestima positiva e de uma certeza de sentido. Isso, por sua vez, significa que temos mais energia para viver e que somos pessoas mais interessantes. Verena Cast. Responsabilidade, esforço, autenticidade, sentido e interessância. É Oi, difícil, né? Mi. Adultecer. Oi, Dani. Oi, sem nomers. Oi, sem nomes. Sem Como é nomes? que vocês estão? Sem nomes? Sem nomers. Sem nomers. Sem nome. Por que que eu falei nomes? Não sei, eu ouvi nomes, não sei se foi o que você falou. Não, acho que eu falei mesmo, senti um Hum? entrando aqui. Vocês são adultos? Quem escuta a gente é adulto. Se sentem adultos? Quando? Se vocês se sentem adultos, vocês estão perdidos? Vocês têm sentido? Vocês têm sentido? Não, não sentido alguma coisa, não sentido. Vocês têm sentido, significado. Porque ali, ó.
Ai, Miri, por que que será que a gente tem tanta dificuldade da gente se sentir adulta? Já te passou essa runheira na cabeça? Ou você se Já. sente super adulta e é isso aí? Nossa, zero. Me sinto zero adulta. E essa questão do sentido me pega muito. Agora que a gente estava brincando, eu fiz o sentido do tipo, é aquele ali é o sentido e tal. Me veio a imagem que eu tenho constantemente de ser de ser uma coisa assim, né? Com setas para todos os lados. E isso me incomoda muito. E essas setas parece que elas estão em direções opostas, umas maiores que outras, e isso me faz me sentir muito perdida, sabe? Eu não sei se eu tô indo para fora, para que lado que eu tô indo, o que que vai dar para que vai dar nessa seta aqui se eu seguir para aqui, aí um pouquinho mais para lá, depois um pouquinho mais para cá. E isso acho que tem a ver com um pouco dessa ilusão do que é ser adulta. Porque você perguntou, né, se eu me sinto adulta. É, ai, não, eu me sinto só, tipo, só parece que tendo que adultecer o tempo todo, mas parece que nunca chega lá, né? Nunca fala, putz, agora sou uma mulher adulta, sabe? Então parece que tem sempre essa exigência da vida de adultecer, né? Várias compreensões que a gente vai ganhando sobre ser adulto, que não tem a ver com idade cronológica em absoluto, e essa sensação de dispersão da energia, do sentido, que volto a dizer, acho que tem a ver com a ilusão do que é ser adulta, porque o que que é para mim ser adulto é uma seta só para um lado só, que masculino isso, né? Uma bolinha com uma seta, é o símbolo do masculino. Nossa, é mesmo. Não, né? Tantas setas, tantas direções apontando e você podendo escolher e podendo renunciar aos caminhos que apontam, né? Se você quer ir para frente, se você quer ir para trás, se você quer ir para o lado, para fora, para dentro, para cima, para baixo, explorar um pouquinho de cada lugar para ir descobrindo onde tem mais a ver com você, qual caminho você continua a andar, né? Quando chegar naquele caminho, outras setas também vão apontar para outros lugares, para outras direções, né? E aí outras ações, outras possibilidades, outras ações, outras reflexões, questionamentos, dúvidas, boletos, enfim, né? A vida é esse tanto de seta mesmo. E quem não tá perdida, né? Até porque eu fico pensando assim, tanto o lance do perdido e às vezes sentimento de vazio, Hum, que assim, para onde? E agora? Né? Não é mais ninguém que manda em mim. As pessoas me falavam que era para fazer, né? Na infância, na adolescência. E agora? Né? E agora? Agora eu faço o quê? Escolho o quê? E aí fica uma coisa meio louca, tendo que construir esse caminho. E mesmo assim lidar com esses vazios, porque dali a pouco vai estar vazio de novo. Não vai ter resposta de novo. E essa ilusão de que a vida vai estar pronta, né? Porque davam pra gente. Se as pessoas mandavam na gente, como que assim agora a gente não consegue mandar na gente? Né? O sim. tempo inteiro tendo que bater esse papo, conversar, questionar. Eu acho É. que muito do que me levou a fazer análise foi isso, essa sensação do vazio, de mas e agora? Como é que faz isso? As pessoas na minha idade já estavam escolhendo, casando, falando, tendo filhos, mandando, e eu? E o que que acontece? Então, essa sensação do e agora, Dani? Como é que vamos fazer isso aí? Você sabe que você falando sobre quando a gente é criança, sempre tem alguém falando o que que a gente tem que fazer, o que que a gente não tem que fazer, o que que é certo, o que que é errado, dando todas as direções, né? Tem sempre alguém apontando a setinha. E quanto a gente se sente também adulto quando é criança, né? Quando a gente meio que começa a se entender por gente.
tem aquela coisa mas eu sei, eu já sei, né, mãe? Não precisa falar, ai, que saco, que chato, eu já tô sabendo, né? E até quando criança, porque a gente não nasce neutro, zero, zerado. A gente tem ali uma coisa, uma essenciazinha, né? E aí a gente, porém, uma essenciazinha que vai com o dedo na tomada. Então, assim, naquele momento é importante alguma direção, algum sentido que vem de fora, que é para manter aquele ser por mais tempo vivo, senão ele vai tipo, ah, que bonitinho, uma tomada e já era, né? Então, é importante essas figuras que vêm maternar e paternar, né? Mas a gente já tem uma coisa, já tem aquela coisa, eu gosto mais é de pôr a saia da mãe e brincar de dançar. Ah, não, o outro já gosta de bicho. Nossa, que essa menina é cabeça dura. Nossa, essa aqui é simpática. Então, assim, já tem. E aí, esse é um processão, né? De receber tudo isso e depois começar a fazer essa seleção, né? O que que é meu, o que que veio do outro que não é meu, o que que serve, o que que não serve. Esse momento de diferenciar, que é tão minucioso, né? O que é meu, o que é do outro, o que que continua, o que que sai. É um trampo. Muito. E geralmente não é bem visto, né? Você desagrada muitas pessoas, porque você vai deixando de fazer aquilo que elas gostam, que elas acham que é o certo, que é o melhor, né? É muito duro. E aí, muitas vezes, é um processo assim, putz, acho que eu não tô sendo amada. Então é melhor fazer o que esperam de mim. E aí você regride várias casinhas, né, nesse processo. Então, é, a sensação mesmo que eu tenho, que é difícil a gente, não é só se sentir adulta. Eu acho que é difícil a gente se sentir onde a gente está, ser quem a gente é. Porque tem sempre algo a mais, né? Quando criança, muitas vezes já falam, ai, essa menina é muito madura para a idade dela, ela já é muito madura. Quando adolescente. Tem que ser responsável, porque a vida adulta vai te cobrar. Então, vamos crescer, vamos crescer. Você não pode ser ainda aquela coisa meio bocó, né? Não pode, porque não, já te cobram a responsabilidade. Você tá nos 13, mas já estão te dizendo que aos 18 você vai ter que se Hum. virar. E aí, depois, quando você tá adulta, é tipo, não, não, não. Você ainda está aqui na minha casa, debaixo da minha casa. Você tem que responder a mim. Não pode ser o que você quer. Então, assim, a gente tem uma dificuldade mesmo de olhar para quem a gente é na possibilidade de quem a gente está. Não, lembrei o que eu ia falar. Parênteses, lembrei. Que você falou assim, que quando a gente tá embaixo do teto do pai e da mãe, é tipo, não é o que você quer, é o que tem. Não é o que você quer, é o que dá pra ser, é o que eu quero é o que eu quero, porque eu sou o pai, eu sou a mãe, né? E aí depois daí você cresce e tantas coisas acontecem a mesma coisa que você olha e fala, nossa, não é o que eu quero, é o que dá pra ser. Que bate um complexo, né? Tipo, ai, gente, era igual, né? Continua igual, não é o que eu quero, é o que dá pra ser mesmo, é sobre Então, assim, o pai e a mãe, quando fala isso, ensina um pouco sobre a vida também, né? A gente tem Ou um pouco de liberdade, um pouco mais de escolha, quando a gente adultece, vai viver sozinho, sei lá, mas também ensina sobre limites, isso aí é importante também, né? e agora você falando, acho que também tem um caminho assim de. Sabe quando dá um estralo que você fala assim. Putz, acho que isso também é sobre ser adulta. Tá me tornando adulta, que é a hora que você não tem mais como culpar ninguém. Não tem a mãe, não tem o pai para culpar, não tem a escola que, ai, não gosto de ir pra escola. Não, não, não tem. Assim, acabou. Mas ainda Não tem um tem. jeito, né? Ainda pode ir para análise e culpar o pai e a mãe. Porque assim, não dá, Claro, sempre mas tem. tenta, eu acho, por um tempo. Eu acho que essa ficha já é um adultecer. A hora que cai a ficha de que a culpa não é do pai e da mãe, que não é para ficar lá falando, porque eles falaram isso e agora eu sou assim. Eu acho que isso já é um
passinho pro adultecimento, se é que existe essa palavra. É, você vai começar a se relacionar com isso, né? Ou vão começar a te questionar na análise para falar assim, tá, e para além disso, né? E agora, como é que você pensa? Eles fizeram lá, agora vamos falar de você, né? O que que você Uhum. está sentindo? O que que você faz de diferente? O que que você faz de igual? Veja bem, Né? né? Veja, será que é tão diferente assim? Enfim, será que é tão, né? Mas é muito isso, a hora que você bota, e fala assim, não, cara, não tem mais quem culpar. A casa tá cheirando mal porque eu não desci com lixo mesmo, é isso. Não tem mais quem, né? É, Uhum. sou eu, né? Eu acho isso pontinhos, né? Mas tem esse caminho que é a dificuldade da presença no momento em que a gente tá e de como a gente está, né? Que eu acho que é a hora que você vai se questionando, mas sei lá, leva-se um tempo e também esses questionamentos pedem tempo também, Uhum. né? É um processo de vida, né, Dani, o adultecer. Não é um processo cronológico, fisiológico e só psicológico. Acho que é um todo, né? E Que vai integrando, né? é que assim, acho que tem a questão do esperado, né? O que que se espera de uma criança? Que ela brinque, que ela se divirta, que ela tenha cuidado dos pais, que ela tenha nutrição, educação, é o esperado. O que que se espera de um adolescente? Que ele comece a se jogar para a vida, começar a entender o que é responsabilidade, mas também transgredir um pouco, começar a descobrir quem ele é, qual que é a turminha dele. Depois espera-se que ele, sei lá, comece uma vida, encontre alguém, tenha filhos e entenda as próprias responsabilidades e aí entenda que ele está sozinho para dar conta. Só que isso pode se inverter totalmente, né? Então, sei lá, você pode ter a criança que nasce num lugar extremamente hostil e vai ter que virar um mini adulto muito rápido, dependendo das circunstâncias. E aí a gente pensa, poxa, é uma criança cronológica, um adulto psíquico, e isso vai ter implicações para esse processo, né? Ou ainda, poxa, na adolescência precisou ter uma responsabilidade de adulto. E aí essa adolescente, quando que vai viver essa adolescência? Tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando, né? É. É porque fica assim, né? Quase que um convite para a gente perguntar, né? Qual a imagem e qual a fantasia que a gente tem de que é ser adulto, né? O que que é ser adulto para você, Miri? Na fantasia. Ah, eu vou me tornar adulta quando? Um adulto é. Para mim, eu ia ser adulta quando eu tivesse o meu dinheiro, meu carro, minha casa. E o carro sempre teve ali um protagonismo qualquer, porque para mim a imagem de dirigir sozinha, de estar dirigindo numa estrada, de ter meu próprio carro, tem muito a ver com guiar minha própria vida, né? Hoje eu entendo que era um símbolo assim, mas eu sempre quis, né, dirigir, ter o carro e tal. Então para mim isso era um símbolo muito importante do adultecer. Eu tinha fantasias com relação ao corpo também, né? Que a gente estava comentando. Então, também. Ai, gente, queria logo ter peito, e queria menstruar, e queria transar logo. Ai, quero perder a virgindade. Eu via minhas amigas, eu falava, também quero, né? Tipo, uma coisa totalmente sem um propósito, assim, mas só para adultecer. Como se aquilo acontecesse, pronto, agora sim eu sou adulta. A fantasia dos 18 anos. Nossa, quando eu tiver 18 anos, que eu puder ir no cinema sem apresentar a carteirinha, né? Tipo, tinha isso lá na minha cidade. Esse filme, né? Só depois dos 18. Tinha umas coisas assim, né? E a balada também, né? Tinha que mostrar o RG para Tinha entrar na matinê. balada. É. Nossa, então para mim os 18 era o marco, o grande marco, porque carteira de motorista, logo adulta. Né? 18 anos, pode escolher as coisas, pode ir na balada, pode ir no cinema sozinho, adulto. E aí chegou os 18, né? E para mim o 18 era o auge, assim. Eu já ia estar com a chave do meu carro, eu ia já estar com a minha casa, como se chegar naquela idade, fosse automaticamente me dar todas as coisas.
E assim, corta para 40 anos, pergunta se eu tenho um carro. Eu tinha uma coisa, a ilusão, né? A fantasia de que tudo da vida estaria sob controle. Eu tinha essa coisa assim, eu falava, ai, o adulto ele é bem resolvido, né? Sabe tudo, tem resposta para tudo, não tem mais dúvida. Porque era isso que eu via, né? Eu perguntava alguma coisa, a pessoa respondia. Aquilo que eu não sabia, alguém me respondia. Eu não era muito levada a pensar junto, né? Ou Hum. então assim, coisa simples, por exemplo, não tenho dinheiro, Dani, não posso comprar. Mas você tem cheque. E ninguém ia falando, sabe? De como que era o processo do cheque, de ter que ir lá, cair na conta, depositar, tinha que ter saldo lá. Não. Pra mim era tudo muito simples. Era sim e não, mas sempre tinha alguém respondendo pra mim. Então, logo, eu tinha na minha cabeça que tá tudo sob controle e saberei todas as respostas. E isso é ser adulta, né? Aham. E aí acho que eu descobri assim aos poucos que talvez não, e que disfarçavam muito bem para mim. E eu tive uma infância, quando eu fui me questionando para a gente vir gravar, fui fazendo o roteiro, eu até escrevi assim, eu brincava muito de ser adulta. O tempo todo. Até escrevi, Deus é mais. Sério, eu me toquei que eu sempre quis ser adulta. Então, mesmo nas profissões, eu brincava muito de profissão, né? Profissão, ser bailarina, a profissão, ser secretária, adorava ser secretária, adorava me imaginar sendo patinadora do Carrefour, porque aqui os Muito hipermercados legal. no Carrefour as atendentes andavam de patins, eu achava aquilo muito adulta, Também, com a pochete e tal. Eu queria ser aquilo também. e, é, nossa, eu queria ser professora, brincava. Eu sempre era adulta e as pessoas eram menores que eu na sala de aula, ou quando eu dançava, eu punha todas as bonecas, as Barbies, enfim, tudo ali para me assistir, e eu era a bailarina adulta. E o público era mais criança, porque era um monte de bebê, né, na sala. Enfim, e para mim também essa questão do corpo era muito forte. Então, unhas compridas, eu colocava um monte de etiqueta ou pregador nas unhas e ficava com as mãos assim, tendo as unhas longas e punha enchimento, no sutiãzinho para ter peitinho. E cheguei ao cúmulo de colocar absorvente na calcinha, sendo que estava longe de menstruar. Nossa, mas eu tinha o prazer de ir para a escola com absorvente no meio da calcinha só para. Eu estou usando absorvente, ninguém sabe. Sou muito Que ódio adulta. depois. Aí, vamos lá, né? Falando nisso, daí eu pus uma pergunta, né? Já que falamos de fantasias da vida adulta, agora que estamos aí nessa fase adulta, será que as coisas que a gente imaginava teria ou faria se realizaram? Como é que foi isso para você? Dessas coisas que a gente falou, como é que é? Anotei duas coisas aqui para falar. Uma com relação à Ah, dúvida, que eu achei incrível isso que você falou, porque olha como é importante a gente ter adultos que se dão o benefício da dúvida, que têm pensamento crítico, reflexivo e que entende que não precisa saber tudo. Né? Como teria sido nem tem bom se como. nossos pais falassem: olha, filha, não sei, isso você vai ter que descobrir, ou sei lá, vamos pesquisar junto, ou ó, nem tudo tem resposta, mamãe não sabe esse, vamos ver se tem um livro, sei lá, não sei, estou inventando aqui, mas assim, porque eu acho que isso recai, né, sobre os pais, a gente tem que ter a resposta, a gente tem que
saber a resposta do que o filho vai trazer. E aí, tipo, meu Deus, perguntou isso, eu não sei responder. Tipo, claro, porque ninguém sabe responder tudo, né? Porque virou pai e mãe, né? Que virou onisciente, onipresente, Deus. Para criança, sim, né? Pro bebê e para criança, não, pai e mãe, Deus na terra. Mas essa dúvida é muito importante. Até para a criança entender que ela pode duvidar, que ela pode não saber e ter essa autorreferência e ir criando essa autorreferência também, né? De encontrar as respostas em si, né? Isso é uma coisa que eu anotei, assim, essa questão da dúvida, que eu acho que a figura do pai e da mãe tem também esse papel, né? De se vulnerabilizar em relação às respostas também, para ajudar para o filho entender que não tá tudo pronto, nem o pai e a mãe, E né? como adultos, né? Como adultos também resgatar essa coragem mesmo de viver os dias nessa vulnerabilidade, né? Que é se relacionar com a curiosidade, com a sabedoria e com a dúvida. Eu fico pensando nisso. Hoje, se eu penso que, na minha ilusão, um adulto é ter todas as respostas, logo eu posso me dar a chance de não ter, né? De aceitar, de pegar mais leve comigo. E daí ir para a vida com mais curiosidade, com mais tranquilidade também nas buscas, né? E Sim. aproveitando as respostas que a gente vai descobrindo, que não vai descobrindo também. Às vezes me sinto um pouco adulta quando eu começo a pensar por esse lado, sabe? Quando vou pegando um pouco mais leve do que pesado, porque senão é chibatada atrás de chibatada Nossa, para total, né? adultecer. E agora você pôs um ponto muito verdade mesmo, assim. Eu me sinto adulta quando eu me permito não saber alguma coisa e assumir isso, né? Eu acho que isso é um sinal de maturidade. E com relação a isso, para sua pergunta não ficar sem resposta, né? Você perguntou como é que caiu a ficha de que, tipo, como é que eu me percebi? Como é que foi a pergunta? Se eu cheguei nas coisas que eu Com achava que essas era. coisas, né? Aham. E aí, se você chegou, como é que é? Como é que bate? Você, tipo, ai, agora sim, adulta. Então, não cheguei nesses lugares assim que eu acreditava que ia ter de posses e de uma coisa que eu fantasiava que era ter uma liberdade total, porque eu acho que sim, né? A idade traz algumas liberdades, algumas possibilidades de escolha um pouco maior mesmo. Então, assim, gostei muito de crescer no sentido cronológico. Então, acho que esses símbolos, né, de tipo, de ter dinheiro, de ter um carro, de ter uma casa, são símbolos, né? É o símbolo de você ter as próprias coisas, dirigir a própria vida. Mas eu percebi que não são marcos de adultecimento, né? É, eu percebi que o adultecer, ele tem um aspecto interior de lidar com as emoções, de lidar com o que a vida traz, de lidar com as consequências das próprias escolhas. Que eu acho que quando a gente não é adulto, alguém está escolhendo por nós, alguém está sofrendo as consequências por nós, né? E quando a gente cresce, a consequência da escolha vem para nós. E aí dá aquele cagaço de escolher, dá aquele cagaço de viver. Simples assim, né? Porque a vida ela já vai trazendo as coisas para a gente lidar. E aí eu acho que no momento que a gente paralisa, é a criança falando: mãe, pai, mãe, vem me limpar. Não tem aquele meme, né, que fala assim: Meu Deus, eu só tenho 6 anos, como é que eu vim parar aqui? Sim. É, Então, acho que hoje eu vejo assim, com autoconhecimento, né? Assim, buscando autoconhecimento no caminho, eu vejo que está muito mais ligado aí. é, Esfarelando essas expectativas infantis em relação à vida, né? E lidando muito mais com a realidade, né? Com a concretude. O que está acontecendo?
né? O que que é possível? O que que é isso que tem? Como que você lida? Você senta e chora? Às vezes sim. Mas depois, né, preciso lidar de outra forma, preciso ir lá resolver. Então, acho que foi um pouco isso que aconteceu. Foi um pouco assim que se quebrou o castelinho do adultecer para mim, do ser adulta. É, E para você? acho que tem algo muito parecido também, que para mim tem essa coisa do momento de salvar o meu dia, sabe? De olhar para minha vida com responsabilidade, com carinho, porque não tem muito o que fazer. É a hora do e agora, né? Tô cansada, vou decidir se eu vou lavar o cabelo, se eu vou dormir suja mesmo. É, tem essa coisa da responsabilidade, que não é uma coisa muito de faca, de força, é uma responsabilidade carinhosa. Como é que eu tô me cuidando? Igual você falou assim, ah, eu tô me nutrindo, eu tô fazendo escolhas boas, eu tô renunciando a alguma coisa. Então, assim, é quase como eu choro estendo roupa, ou eu choro e janto pipoca, sabe? Não dá para me cuidar só de um jeito duro, rígido e firme, só porque daqui para frente a vida é assim, essa responsabilidade. Às vezes vai ter dias de merda que não vai ter muito o que fazer. E é necessário, sabe, se render. Sim. Então, poder olhar para minha vida com momentos em que eu falo vai e momentos que eu falo para, se rende, morre, deita, sabe? E aceitar, porque isso também é ser responsável com com o que está se apresentando. Se a Sim, vida tá falando deita e chora e morre, fica. E também a hora eu falo assim, porra, já deu. Que também não é só ficar aqui. Então foi sim, essa linha muito tênue de me responsabilizar e me valorizar sim. emocionalmente, psiquicamente, para a vida externa, para financeiro, enfim, não dá só para ir. Às Não. vezes tem que voltar. Tem a ver com encontrar essas figuras de pai e mãe dentro de nós. A gente está numa sociedade patriarcal, então, até quando eu comecei com a imagem de adulta, ela era um símbolo fálico, né, de uma bolinha com uma seta, é para lá que eu vou. Então, acho que a gente também tá só se paternando. Vai, 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 você consegue, vai, ganha dinheiro, vai, trabalha, né? Ou então, não tá trabalhando? O que que você tá fazendo sentada? E a gente está se esquecendo de se maternar também, né? Eu acho que é essa dualidade aí que você trouxe, a responsabilidade e o cuidado também. Então, responsabilidade também é comer um legume, também é dormir, tomar É água. descansar. Para mim foi muito forte assim quando eu percebi que eu fiquei muito doente e aí eu precisei recorrer a um tratamento um pouquinho mais power aí com remédio, porque não estava rolando só ir para funcionalidade, para responsabilidade, eu precisava de um derretimento, sabe? De um acesso ao mundo interno, Uhum. de descer um pouco, de de amolecer. Então, sim, a minha sensação hoje, ela é até meio quebrada, dá até um bug na minha cabeça, porque enquanto as pessoas falam que para o adulto é a sensação de ir para o mundo, de viver, para mim a sensação de ir para o mundo interno é que Também. é a sensação de ser adulta. Sim, total. E ir para o externo e ir para o interno, sabe? É poder fazer esse trânsito. Né? Por isso que eu falo da responsabilidade, é uma questão de vai, mas também a responsabilidade e o carinho de falar volta. É sentir essas duas vozes, É, né? é engraçado que é Descansar uma. para mim foi um ato de muita maturidade, foi dolorido,
Foi dolorido me dar esse comando. E tão bom. E essa comunhão, né, Dani, do masculino e do feminino dentro de nós também é um amadurecimento, né? A gente fala da. Vou fluir um pouco aqui entre as etapas Claro. do roteiro, porque acho que tem a ver com o processo de individuação, né? Essa comunhão do aspecto feminino e masculino dentro de nós, do pai e da mãe dentro de nós, de se paternar, ou seja, se dar aquele crédito, se dar aquela força, ter uma certa rigidez, uma disciplina, mas também fazer uma comidinha, parar, né? Se cuidar, se permitir descansar, né? Então, eu acho que esse amadurecimento não é só o fluxo externo, é o que você falou, é também ir para dentro, né? É também se cuidar, é também se acolher, falar, não, hoje não dá, né? Amanhã é outro dia, mas hoje eu vou passar por isso, eu vou sentir essa dor, né? A gente menstrua, né? Então, sei lá, tem dia que eu tenho uma cólica, assim, que não tem como, a gente faz o que dá, não, o que consegue, né? Então, eu acho que, não sei se você trouxe essas imagens, assim, dessa dualidade, e me veio essa questão da individuação, desse processo que tem a ver com o discernir e diferenciar para descobrir quem a gente é, né? E essa comunhão dos aspectos feminino e masculino que vão dar que vão se mesclar para que não seja só o chute para fora do ninho, mas que seja também a asinha, né, que vem em volta assim e acolhe no ninho também. É. Interessante essa É. imagem. E agora, conforme você foi falando e eu fui vendo seus gestos, eu fiquei muito pensando como um bater asas, né? Como você falou assim, a coisa do vai, né? Do vai, você abriu. E depois você fez assim, como do acolhimento, né? E o que que seria, né, esse transitar pela vida se a gente não bater as nossas asas, mas ela vai para fora e vai para dentro, né? Então a gente precisa de expansão e também desse recolhimento, né? De vir, né? De afofar. Então, que bonito poder pensar que pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser para fora, pode ser para dentro, pode ser para frente, pode ser para trás, pode ser para todas as direções. E a gente também volta para sua imagem inicial de, ai, tô perdida. Porque qual voo que a gente não tá perdido? Às vezes, muitas vezes a gente não sabe onde vai dar, né? A gente não tem as respostas, nem placas para guiar. Mas a coisa vai se movimentando, né? E a gente vai lidando conforme a coisa se apresenta. E é isso, né? Porque o lidar não é só bater no peito. Entendendo essa dualidade, o lidar pode ser chorar. Doeu, vou Sim, porque é a hora que chorar. você falou, né? É a hora que a gente fala vai, você tem uma força, tem um movimento que te bota para ir para a vida, para as conquistas, para as coragens, né? Para bater no peito, para se valorizar, para se reconhecer, isso precisa dessa disposição, né? Agora, tem momentos que não dá. E aí você também vai ter que exercer a coragem de falar: agora não. Vai dar muito ruim se eu continuar desse jeito. Olha como eu tô, né? Por mais difícil que seja, Sim. reconhecer a hora de que não dá, né? E isso é muito importante. Eu acho que essas escolhas e renúncias, quando elas começam a aparecer pra gente, elas mostram o quanto a nossa cabecinha está começando a ir para uma privacidade dos nossos questionamentos mais íntimos, né? As nossas respostas, o sobre nós, né? Não é mais o pai, não é mais a mãe, não é mais o coleguinha, não é mais o todo mundo. É a hora que a gente vai começar a descobrir.
o que que a gente quer, como a gente dá conta, o que a gente não dá conta, ou o que a gente está com medo, né? Na hora que Sim. a gente começa a fazer esse questionamento sobre liberdade, sobre limite, sobre, putz, o que que eu quero da vida? Como eu quero? Para que que eu tô querendo isso? Como eu vou fazer? Quais são as possibilidades que eu tenho agora? Né? Tá tudo muito idealizado. Por onde eu posso começar? Isso para mim me dá uma sensação de que eu tô adulta, que eu tô de acordo com a vida. É, Sim. tá, entre o lá e o cá, o tudo e o nada. Como é que dá? Tem algum jeito? E aí eu vou pra vida, ou eu vou deitar e não vou fazer. E esse deitar, né? Esse estímulo, ele acontece, né? E ele pode ser a gente buscando esse crescimento, mas se a gente não busca, eu acho que essas condições, né? A vida, da forma que ela vai sendo, que ela vai acontecendo, ela vai exigindo isso, né? De a gente lidar com aquilo que vem, como você falou, né? Mas eu acho que a gente também pode se desafiar, né? Porque a hora que entra nesse estado mais planificado, se a gente não se desafia para uma próxima etapa, aquilo não se mantém por muito tempo também, né? Alguma coisa acontece, né? E aí é quando você fala, mano, carta da torre, né? Caiu, veio, o raio vem Ah! de cima, aí que tá. É por isso que que dá medo da carta da torre. Porque não é você que decide. Ah, acho que eu vou fazer um puxadinho aqui nessa torre, vou, né? Não, vem um raio de cima e destrói. E de repente você tá lá, tipo, só ruína, tendo que fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, e isso vem. Eu acho que, independente se a gente vai se estimular também ou não, né? São etapas da vida e que tem a ver com essa morte que você falou. A gente precisa aceitar a morte. Não é fácil morrer em vida. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, mas também uma das coisas que mais faz a gente amadurecer. E falar, cara, essa não vai poder mais existir. É outra coisa agora. São outras coisas que vão ter que acontecer, é outra coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que me sentir de outra forma se eu quiser mudar, né? Porque é uma coisa do sentimento também, né? Eu não sou capaz, não me sinto capaz. Então eu vou ter que me sentir de outra forma, porque ou é isso, né, para sobreviver, ou, ou é sucumbir de vez, né? E é uma decisão difícil. É. E você foi falando, e eu fiquei pensando o quanto adultecer é estar de mãozinhas dadas com a mudança. Muda muito. A gente muda, o corpo muda, a vida muda, as Sim, amizades mudam, as conversas mudam, o gosto musical muda. sim. E quando eu falo muda, tem algo que já não é mais. Acho que se adultecer tivesse um sobrenome, seria adultecer mudanças. É. E quando você falou sobre a mudança, eu senti assim que a gente sente, Mais do que sabe. ou sabe, ou sente, mas até tomar consciência daquilo, ou aceitar, ou a gente já está consciente, né? Porque se você fica com um sintoma físico, isso já é uma consciência. Tem uma dor, tem um sintoma. Se você começa a sentir que tem alguma coisa errada, você tá percebendo, tá vindo para consciência. Mas você ter a coragem de olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui, tudo isso que eu tô sentindo não é por acaso. Isso aqui acabou. Isso aqui precisa acabar. Não, a gente vai esticando, né?
É só uma gastrite, é só uma depressão, só não, né? Tipo assim, a gente vai cuidando daquilo que está se passando com a gente, né? Mas às vezes é toda uma Só um estrutura. peitinho caído. Mas é toda uma estrutura que precisa mudar, muitas vezes, né? Então, tipo, nossa, tô, Que tô precisa mudar e que melancólica. vai Então, fica mudar. ali, olhando para essa melancolia e tal. E às vezes né, de onde está vindo essa melancolia? O que que ela está te falando? O que que ela não quer mais? E isso acho que é o mais difícil, de entender qual ciclo se finalizou e tomar a decisão. Senão, a gente adia, mas não falha. Tarda, mas não falha. É, porque não é só a gente, né? A vida vive, a vida dá, tira, né? Não tem aquele poema, né? A vida estica, encolhe, que a vida vive, né? E a vida é viva. Então não adianta só a gente pensar, ah, eu vou fazer, eu vou, porque aí é essa ilusão do controle, né? Ou que a vida tá dada, uma vez conseguiu, já tá certo. Não, a vida vive. Para além Sim. da gente, a vida vive, ela se apresenta, ela ensina. Então, será que a gente está atento a isso? Como assim isso de repente aconteceu? Mas como é que foi que eu fiquei adulta? Como é que. Por quê? Porque você vai vivendo. A vida vai te dando essas possibilidades de você se relacionar com as mudanças e com as transformações e com o que ela te apresenta. Estar viva é estar em mudança. Só que não tem essa marca, pá, agora foi, né? A gente também está perdendo esses rituais de passagem, né? Não tem essas marcações. Então, eu acho que a gente tem que se convidar mesmo. O que Sim. está acontecendo que me torna viva hoje, adulta ou adolescente ou idosa, né? O que vai ser quando a gente tiver 80 anos e sentindo o nosso corpo, sentindo o nosso coração, nas nossas sensações? O que vai ser, né? As limitações, as mudanças. É, porque se a gente também ficar negando, a gente não se envolve, não se relaciona e aí não vai se sentir. Não, é isso que você falou, me trouxe assim, que essa negação é uma imaturidade, né? Esse negar as etapas e o que a vida traz é uma imaturidade, né? Porque muitas vezes eu me sinto incapaz de lidar com aquilo que vem. E ao invés de eu me capacitar de alguma forma, interior e exteriormente, para lidar com aquilo, de eu fazer essa adaptação, né? Muitas vezes eu vou negar. Não tá acontecendo nada, vou. Né, acho que eu preciso de mais uma blusinha. Vou tomar É. um negócio aqui, vou comer um negócio gostoso e pronto, passou, né? E aí aquilo ali volta, né? Porque é uma exigência da alma, muitas vezes. Porque o crescimento é a essência do universo. Então, eu ouvi essa frase hoje e falei, nossa, tem tudo a ver, vou levar pro pod. Porque sim, né? Tá tudo crescendo. Então, acho que a vontade da alma também é viver, né? E a gente tem essa coisa assim do encarnar, né, Dani? Eu acho que o adultecer tem a ver com encarnar. Estou num corpo. Esse corpo precisa de muitas coisas, né? E essa alma também. Esse equilíbrio. Então, como é que eu garanto esse corpo para que essa alma viva? E como é que eu cuido dessa alma para esse corpo também viver? Um relacionamento de corpo e alma, né? Sempre que eu penso na palavra universo, me vem a palavra harmonia, né? As coisas precisam combinar, né? Trocar. A coisa precisa acontecer. Um tem mais aqui, o outro tem menos ali. Vamos trocar, gente, para a coisa continuar em movimento, né? Então, quando vem essa palavra universo, eu fico pensando nesse todo, trocando partículas, um oferecendo para um, outro oferecendo para o outro. Então,
essa característica de me tornar adulta e de me relacionar com esse crescimento e de observar essa expansão de tudo, de todos, dessas mudanças, o quanto mexe numa questão de fé para mim. Porque eu acho que a gente não se basta sozinhas. Então, quando as pessoas falam, né, e eu tinha essa ideia de que ser adulto é ter tudo no controle, é se bastar, é ter as respostas para tudo. Então, você é uma partezinha desse todo, muito pequenininha, muito importante, mas muito pequenininha, sabe? Depende de Sim. tantas coisas, estar em relação com tantas coisas, acreditar em coisas tão maiores que estão sendo feitas e estão morrendo e vivendo e nascendo, né? Te trocando, te oferecendo e te sugando, enfim. São tantas coisas que realmente, assim, viver é etc. É o etc. que dá o movimento de tudo. O que mais? É É, para além da gente. é para além, Dani. E assim, o universo é justamente isso, né? É o um e o diverso, na mesma coisa. E a composição que você falou das partículas blá, 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 é a causa e ordem, né? O Caos e tempo ordem. todo. Então explode e depois se ordena e daí de novo e aí morre e aí. Então eu acho que esse caos e essa ordem, eu acho que eles ficam se reproduzindo na nossa vida, nesses ciclos, né? E eu acho que esse adultecer tem a ver com ir lidando com esses caos que vêm, né? E como que eu vou ordenar isso, né? Quando você fala que a gente não se basta, quem é esse si? Eu não me basto. Mas só eu que tenho aqui dentro? Se eu acho que sim, aí sim, né? Se só existe o eu, aí é complicado mesmo. Mas não existe só Oh, o eu, nem aqui e nem fora, nem, né? nem dentro, nem fora. Essa partezinha que a gente eu acho que é essa guiança, né? Que você anda por um caminho e aí de repente ele faz uma curva. Tudo bem, eu tô andando, mas o caminho não sou eu. Eu estou andando no caminho. Mas se vai subir se vai vir uma ladeira, se vai vir uma descida, se vai vir uma curva, se vai vir um buraco, já não sou É eu, o né? tal do etc, né? É o etc. E se eu acho que e aí eu acho que tem a ver com o que a gente está falando de adultecer, porque o adulto não precisa fazer sozinho. É ilusão achar que o adulto, né? A fantasia do adulto, a pessoa sozinha, né? Só ela, tá arrasando, tomando toda a responsabilidade. Não, esse é um adulto sobrecarregado, né? Então, eu O acho que grande eu. o grande eu. E eu acho que o adulto que vai tomando essa consciência de que ele não é só ele aprende a entrar em contato com o mundo interno, ele aprende a contar com o outro, porque ele reconhece no outro ele mesmo e vice-versa. E se põe em relação, né? Tanto com pessoas concretas quanto com as figuras de dentro de si, que vão vir falar um monte de coisa, vão vir falar, olha, tá na hora de mudar, né? Vão vir falar, tá na hora de descansar, vão vir falar, ó, levanta, tá na hora de agir. Ouvir essas vozes e se relacionar, né, com tudo isso. Perguntar, né? O que que vocês querem? O que que vocês querem de mim? Que bagunça é essa que vocês estão fazendo comigo? E eu com vocês? Vamos conversar, né? É, Talvez né? Quando a gente vai jantar uma pipoca, tem alguém ali falando que não quer cozinhar. E eu vou escutar, porque senão vai ser pior.
E ao É. mesmo tempo, no outro dia, se eu não comer uma verdurinha, uma sopinha, também vai ser pior. Então, não tem resposta pronta. Não tem um caminho só. E não tem só a minha escolha. Tem a da vida, tem a da alma. É. É para além da gente também, né? E isso me dá a possibilidade de parar um pouco, de fazer um opa, que legal, tem alguém aí. Não sou só eu. Essa coisa da resposta pronta também me soa muito como um amadurecimento. Quando a gente entende que não tem uma resposta pronta em algum lugar fora de mim, sabe? Que eu vou buscar, é, e que tá lá, e que ela já existe. Porque eu acho que tem isso, né? Quando eu vou buscar uma resposta, cadê o papai e a mamãe para falar o que que eu faço agora, né? Mas nem todas as respostas já existem. Algumas vão ser criadas a partir de quem a gente é individualmente, em relação com o mundo, que também é caminho da individuação. Então, só eu vou fazer isso desse jeito. Eu vou encontrar uma resposta nova para um problema antigo, né? E porque eu sou, nossa, especial? Não, porque eu tô me relacionando e entendendo quem eu sou. Que eu sou para além do igual e também muito igual. Então eu tenho o que Também todo muito mundo igual. tem, mas como é o meu, né? Como? Então eu acho que e isso é um trampo, encontrar essa resposta. Não é simples, não é do dia Uh, para a noite. Precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de paciência, precisa de se relacionar, né? Muitas vezes a gente vai chegar a conclusões de coisas em anos, né? E às vezes é numa chapuletada só, não dá para saber, né? e ainda assim vai mudar, né? Ah, eu vou ter um autoconhecimento e agora eu me conheço. Não, você chega ali, Conhece quem? E ainda tem mais tantos outros, e aí, enfim, né? É, então, assim, eu sinto, assim, conforme você foi falando, se a gente pensar, né, que a gente vai fazendo esse caminho que não tem fim, que a gente tem um rumo, né? Mas não tem um chegar lá, né? É, na verdade, tem uns rumos, né? A gente vai caminhando. Então, acho que talvez mesmo eu sinto que ser adulta é poder me dar a chance, assim, de poder me sentir perdida tantas vezes durante os meus dias, os meus anos, e olhar mais para aquilo que eu sinto, porque eles me dão várias pistas sobre mim, as coisas que eu sinto, as coisas como eu, como, como eu sinto, sabe? É um jeito de saber. Então, se eu tô perdida, tudo bem, paro um pouco, me relaciono, como é que eu faço, o que que eu faço, para onde eu vou, tenho que ir, não tenho que ir. E eu acho que a vida ela sempre vai me dando a chance de perceber que muitas vezes eu me questiono e falo assim: para que isso de novo? Para que passar por isso de novo? Não aprendi? Sabe? Eu fico irritada, assim, fico hum, exaltada. Não acredito que eu tô passando por isso de novo. Só que assim, não é de novo igualzinho. É uma sensação de algo se repetindo. E ao mesmo tempo, talvez seja aí que a vida tá me falando, vai, acha um jeitinho de sair dessa, tu tem que se virar. Então, assim, ó, é de novo para ver o novo. Não é igual. Sabe? Você está passando ali, parece que é de novo, mas você está passando por um outro ângulo, você está olhando por uma outra, de um outro jeito. Então, assim,
nesse movimento, nessa expansão, a cada dia que a gente vai rumando aí, né, para as nossas idades cronológicas e que isso vai tendo um caminho diferente dentro do que a gente sente, vai despertando. Eu acho que a vida vai dando essa possibilidade de falar assim, ó, toma aí, de novo. Como é que você faz agora? Porque Sim, tem umas coisas que se repetem também, não é só novidade, 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 é verdade. né? Uma coisinha que eu anotei aqui para falar tem a ver também com essa questão do indivíduo, né? Que a gente sempre fala muito do indivíduo e do coletivo. Então, como que a gente amadurece coletivamente? E aí, para mim, é no indivíduo. Eu acho que esse trabalho, se cada um fizer esse trabalho de se olhar e integrar tudo isso, integrar as sombras, né, e reconhecendo o que que tem dentro de si, o pai e a mãe que tem dentro de si, se maternar, se confiar e também entender, nossa, que caquinha isso aqui, deixa eu olhar, né? As coisas do mundo. Então a gente vê a guerra acontecendo e fala, meu Deus, como pode? Mas e as guerras que a gente está lutando dentro, né? Como que tá isso dentro de nós? Então, esse reflexo do mundo, ele é um reflexo das nossas psiques, né? Então, eu entendo esse amadurecimento coletivo como cada um fazendo a lição de casa de olhar para a própria consciência, de se conscientizar e trabalhar com esse conteúdo que foi conscientizado. Porque é isso, né? Às vezes eu falo, caramba, tô ficando velha. Tá, mas o que que você vai fazer com essa consciência que veio? Caramba, não tô gostando disso aqui que eu tô vivendo. Tá, e como você vai lidar com isso? Então, a tomada de consciência é uma parte. Depois, como eu vou lidar com isso que veio para a consciência, com isso que emergiu, né? E aí eu acho que é nesse momento que a gente vê muita falta de maturidade, que é vem um conteúdo, vou devolver, vou apontar, vou fingir que eu não tô vendo, né? Na reatividade, né? Na negação. Claro, a gente vai passar por um tempo, né? Querendo ter essas nossas autorrealizações, nosso autoconhecimento, as nossas querências, né? A gente vai querer se guiar através das nossas querências, das nossas conquistas internas e externas, das nossas reflexões também, né? Internas e externas. A gente vai fazendo esse casamento, né? Com dentro e o fora, com o mundo de dentro, o mundo de fora, o mundo em que eu vivo e o mundo que o outro vive. Mas vai ter uma hora que a vida também vai falar, né? Olha, você já se perguntou bastante, o que você quer da vida. E uma hora a vida vai falar, né? E aí, o que que você tem para me oferecer agora? Nossa, sim. Né? Você já me pediu tantas coisas, né? Por isso que eu fico meio com ranço quando as pessoas falam assim, ai, pede para o universo que o universo dá. Eu falei, claro que o universo dá. Mas será que um dia a gente vai poder parar também e pensar, e aí, universo, o que que você quer de mim? Tá. Não, eu fico pensando nessa estrutura mesmo. Por isso que é importante a gente começar a se estruturar, a gente começar a ter força, porque eu acho que é um trabalho muito maior a hora que a gente vai também para o coletivo, né? Você tem que estar muito alinhado com ti, né? E com o todo. É. É forte mexer com todos. E eu acho que também é um movimento natural esse de devolver, né? É a hora que você vai criar o seu filho, né? O seu projeto no mundo. Como é que você vai devolver essa paternagem, essa maternagem? Né? O adulto, ele agora, ele vai fazer a prole, ele vai entregar, ele que vai contribuir. A criança está precisando dos cuidados. Como a gente agora vai cuidar? Né? Então, essa imagem da pessoa que lida com as próprias coisas, ela consegue cuidar. A que não consegue, ela precisa de cuidados. Então, olha como é importante a gente fazer esse trabalho de amadurecimento para que a gente sirva, né? Assim, no sentido amplo da palavra, não que a gente precise servir, assim, mas num servir mesmo, de entregar para a vida aquilo que a gente recebeu.
né? E para a sociedade, para o coletivo, como adultos, porque como criança a gente vai sempre precisar, a gente vai querer mamar, a gente vai querer receber, né? E eu acho que o adulto ele entrega, ele devolve, ele contribui, né? Ele soma, enfim. Ou pelo menos deveria, né? Vamos rosnar ou Ai, vamos como suspirar? boas adultas. Ah. Meu rosnado da semana, pra quem fica me dizendo assim, ó, ai, os 40 são a melhor fase da mulher. Vai, é a fase da loba. Ai, gente, então vai pra vocês um rosnado de uma loba cansada e arrasada, que agora começa a beber vinho e já tem ressaca no meio da taça, tá? Então, um rosnado bem cansado e flácido para vocês. E um outro que eu tenho também, que é o inverso, que, putz, só cagou a minha cabeça de criança. Nossa, ela é tão madura para a idade dela. A gente veste a carapuça e se ferra, né? Quero nem falar, porque senão, juro, eu vou xingar, não vou nem rosnar. E o O seu? meu Rosna para rosnado. mim? O meu Ai, ela é rosnado. atriz. O meu rosnado vai para todo velho. Vou falar mesmo, é o rosnado, eu vou falar. Todo homem velho, branco, que autoriza bombardeios, que não amadureceram, não sabem brincar de humanidade. Meu rosnado vai para vocês. Amadureçam, porque isso, gente, é dar um botão na mão de uma criança psiquicamente. Onde já se viu Meu. uns velho poderoso, branco, imaturo, com um botão de bomba na mão. Tira o botão deles, gente! É isso, cara. É isso. Se eu falar mais, eu não tenho o que falar. É E isso. brincando de come-come, né? Só que o Sim. gesto tinha que ser assim. É. Numa ogiva nuclear. Puta merda. Vão fazer análise, pelo amor de Deus, pessoas. Vocês que estão ouvindo, vão fazer. Faça a sua parte. É o mínimo. Primeiro, né? E de cagada, tens? Tenho duas. Um é um filme, outro é uma música. Hum, O filme é um filme chamado Frances Ha. É... Ai, gente, assistam. É muito lindo. É... é de uma geração que não foi, sabe? Tinha tudo para ser, mas não foi. E o diretor desse filme, eu estava lendo que ele definiu o filme como um filme que não vai a lugar nenhum. uau. E eu acho uma descrição bem simbólica para descrever essa geração né, da protagonista, que é a Frances, como essa geração millennial, que é a nossa. Né? Que é o tal do chega lá, da Tá. crise da identidade, a crise da prosperidade financeira, a crise com a amizade, com a família, com a insegurança, com as ficar solteira, com os relacionamentos, estabilidade emocional, é tudo isso num pacote, num filme bem nada extraordinário, Que legal. sabe? A vida acontece fora do extraordinário, gente. É no Também. ordinário também, é. Sabe? E tem uma frase pra mim muito forte que ela sai, vou dar spoiler mesmo, que é um pedacinho. Não tem spoiler esse filme, gente, não vai a lugar nenhum, né? Mas é muito bonito e muito marcante pra mim. Toda vez que eu assisto, eu me toco, choro.
Ela vai almoçar ou jantar, acho que ela vai jantar com um cara e ela recebeu um dinheirinho e de imposto de renda, alguma coisa, então ela pode fazer esse movimento, né, aos 27 anos de chamar um cara para jantar, tal, fazer uma paquera ali. E aí ela falou: "Não, eu pago". E aí ela vai passar o cartão, não tem dinheiro. Vai. E e aí ela tem uma frase, eu anotei. Não, desculpa, eu não sou uma pessoa real ainda. Nossa, gente, que pesado. E é um bálsamo assim para as narrativas de superação, sabe? Principalmente para essa narrativa de autoajuda mesmo que a gente está embebida, né? E os americanos também, e a gente mama, né, deles, mas Sim, essas coisas e esses critérios irreais de superação. E o trabalho dela é tão no eu vou lutar por mim, eu vou bater no peito, eu vou fazer por mim, são as minhas escolhas, eu não vou descer. E tem que descer, tem que ser humilde, tem que aceitar aquilo que é o ó, sabe? Tem que comer às vezes o pão com a manteiga que caiu no chão. E é isso aí. E a vida vai, a vida acontece, a vida também dá. E ela vai fazer aquilo que a gente não estava muito preparado, mas ela faz. E a vida vai dando oportunidades também, que não tão extraordinárias. legal. Enfim, ela é linda. É, E a outra dica é uma música. Pequenas Alegrias da Vida Adulta do Emicida, que é um bate-papo, ele com a vida, com a alma, com a mãe, com ele mesmo, com o que acontece e desacontece. E você, Arrasou. me indica que eu gosto? Ai, a Manda. minha dica é um filme também já acho que bem conhecido, mas que quando pensei sobre a indicação, pensei nele, que é Amélie Poulain, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, né? Eu acho que tem uma trajetória de adultecer ali muito bonita, que para mim tem muito a ver com o quanto a gente se envolve com a própria vida. Porque eu acho que a última impressão que eu tive desse filme da última vez que eu vi foi isso, que o quanto ela se envolveu com as coisas dos outros, com, né, é, resolver o problema de um e ajudar o outro, e nananana, e a vida dela, ela não estava se olhando, né? Ela não estava vivendo a própria vida. Então, é, o momento que ela resolveu assumir, viver a própria vida, né, com coragem, porque ela tinha muito medo de se envolver, né? E a vida é envolvimento. A gente só se desenvolve se a gente se envolve primeiro. Não tem como fazer um movimento só. Os movimentos são os dois. Então eu percebi isso assim que no momento em que ela tem coragem de se envolver é que a vida começa. Porque antes ela estava só distraída com os problemas dos outros, com, né, com as coisas ali em volta dela, mas ela mesma não se via. E isso me dava muita agonia no filme. Dava vontade de dar um soco na cara dela, tipo assim. Menina, né? Olha aí as coisas acontecendo com você. Como é que você tá vivendo a sua vida, né? E a outra é este livro aqui, que é o texto que eu li no início, é dele. Chama Filhas de Pai, Filhos de Mãe, da Verena Cast. E fala um pouco, ele tem, né, uma perspectiva da psicologia analítica e tal, então vai falar sobre complexo paterno e materno, mas é tão legal para se reconhecer, porque ela traz assim de uma forma até que simples, né? Não é tão cabeçudo, não precisa ser tão da área assim para entender. Ela traz todas essas possibilidades, né? De quando a gente se reconhece nos pais e gruda na imagem, e aí como que isso, o que que isso reverbera na vida, ou quando a gente tem aquela aversão, tipo, não vou ser igual meu pai e minha mãe, e aí tenta fazer tudo ao contrário, e aí depois o estilingue volta na testa, e a gente tem que rever tudo isso. Enfim, super indico também, para que cai umas fichas, tipo, oh, meu Deus, preciso crescer. Esse livro é maravilhoso. É A maravilhoso. Verena escreve de um jeito gostoso da gente entender, né? É mais Sim. palatável, assim, vai.
cheio de exemplos, né, Uhum. Exemplos bem da práticos. vida. É. É. E eu fiquei bem mexida mesmo quando você falou da Meli, fui lembrando, né? Como ela começa o filme apostando, né, nas querências dela de vida infantil, né, os gostos que ela tinha de enfiar a mão nas coisas, nos cereais, de comer as framboesas nos dedos, né, de tudo era sobre ela e as coisas que ela gostava, né, e assumia. E depois, quando ela começa a ir muito para os outros, o quanto ela se perde, vai ficando, né, retraída. Muito Sim. interessante mesmo. Então, bora de novo para ver o novo. Bora se Bora. envolver com esse restinho de dia. E bora Mi, crescer e amadurecer. E apodrecer e segue o fluxo. obrigada pelo encontro. Obrigada, Obrigada gente. também. Gente, curtam, compartilhem se vocês gostaram, mande lá no grupo, espalhem a mensagem do sem nome por aí. E deixa nos comentários também o que vocês acharam. Também é super importante. O YouTube entende que é bacana, entrega para mais pessoas. Então deixa ali um negocinho ali que você sentiu no coração. Se inscreve no canal, que também é importante. E ativa o sininho se você quiser receber mais informações. Estamos também no Instagram, sem nome tbpod. E estamos também como pessoinhas lá no Instagram. Eu como Mirelle Alvarenga. E eu sou Dani Sacomano. E um dia eu vou decorar todas essas falas para ajudar minha amiga, gente, porque só ela faz essas coisas. E ai, eu fico aqui admirando, assim, vai, atriz, vai, agora é a sua Brilha, hora, brilha. brilha. Linda. Arrasou. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Até o próximo. Obrigada, Mi. Tchau. Tchau.